Boa noite. Como a Adriana lembrou, toda vez que escutamos uma palestra, algo renasce dentro de nós. Mas acho que é interessante lembrar também que toda vez que fazemos uma palestra, ou temos a oportunidade de falar alguma coisa que aprendemos, algo renasce dentro de nós. Eu vim com a intenção de me ouvir principalmente. O tema que eu não escolhi, na verdade eu acredito que foi escolhido e colocado com todas as letras no meu colo hoje, e inclusive foi confirmado para mim quando eu recebi. Vocês receberam todos? O ofensor e o ofendido. Casa muito com aquilo que eu lembrei durante o meu dia inteiro para me preparar a falar sobre o perdão. O perdão, na sua concepção mais breve, mais pura, vem do latim. Personare. Personare do latim lembra mais pessoa do que perdão. Mas esse verbo no latim significa aceitar ou pedir desculpas. Ele tem as duas funções. Nós aqui sabemos apenas perdoar quando é para o outro. Nós não vamos na intenção do pedir perdão por algo interno, por algo nosso. Então o latim lembra um pouquinho dessa fase que a gente tem que resgatar do aceitar a desculpa. Adianta perdoar e não aceitar? Não adianta. O conceder perdão, relevar, é algo que está no nosso dicionário para o perdoar. Conceder o perdão, é fácil conceder o perdão, quando a gente tem que fazer isso para fora. Conceder o perdão aqui dentro é um pouco mais difícil. Lembrar das coisas que nós temos que perdoar para falar é muito mais complicado. Mas acredito que quando a gente está ali numa casa espírita, uma das primeiras coisas que vem na nossa formação é a respeito exatamente da nossa evolução, da nossa condição de espírito encarnado. O que nós estamos fazendo aqui? Para que serve este mundo onde estamos? Provas e expiações. Então nós temos muita coisa aqui para perdoar e também para ser perdoado. O perdão ele está inerente à nossa condição de vida neste planeta. A condição que o Espiritismo traz, na mais pura concepção da sua palavra, de lembrar da caridade e do amor. Quando a gente olha a palavra perdão, para o Espiritismo é sempre uma via de mão dupla. Não existe nada que a gente faça no perdão que seja só para a gente ou só para o outro. Não adianta. Como é que você perdoa o outro se você não entender aquilo que você se pôs, aquela situação que você trouxe para si mesmo? Dentro de uma das várias passagens do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo inteiro que fala sobre isso. Temos uma instrução dos Espíritos na página 138 de uma das edições, que é a página que eu estou aqui, que fala sobre o perdão das ofensas. Quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos? Essa frase me lembra a minha mãe. Quando a gente falava que você tem que perdoar 7 vezes ou 70 vezes 7 vezes. A minha mãe ela só olhava de longe para a gente e lembrava no final da frase que Jesus dizia para nos amássemos, não para que nos amassássemos. Era a nossa condição de irmãos. Irmãos, de mãe. Aqueles que brigavam, que se cutucavam. Mãe, ele me provocou. Ótimo, parabéns. Você está tendo a chance de se entender com ele. Eu não sei, qual que fica melhor? Esse ou esse? Esse. O choro. Não, eu acho que ele está um pouquinho mais audível. Estou acostumando ainda com os microfones daqui, viu? Eu vou correr um pouquinho aqui, Não posso fazer isso, que o pessoal da filmagem briga bastante comigo depois. Quando lembramos, quantas vezes perdoar o nosso irmão? Poxa, é muito simples fazer uma conta 70 vezes 7. Mas quantas vezes a gente fez a seguinte pergunta: quantas vezes eu vou ter que ser perdoado pelo meu irmão? Nós temos uma tendência muito boa a passar para o outro a responsabilidade. Não, eu vou perdoar o cara que ele fez alguma coisa de errado para mim. Mas vamos trazer para o nosso mundo. Vamos trazer para a parte que Paulo fala,
Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar uma prova de amizade. Pô, perdoar um amigo é fácil, moleza, né? O cara faz alguma coisa, você vai dar só uma provinha de amizade. Não, tá tranquilo, não fez nada de mal para mim. Mas quem perdoa ofensas mostra que está querendo se melhorar. E não melhorar o ambiente, melhorar o outro. Você não perdoa o outro, você perdoa algo que você trouxe para dentro de você. Porque perdoar não é um ato. Não é simplesmente ir lá e executar. Vou perdoar. Passa o meu cartão de visita, está aqui, o senhor está perdoado, carimba lá a sua fidelidade e perdão e está tudo em ordem. Não é um ato, não é simples, não é solto. O perdão está ligado a um processo espiritual muito forte, a um processo mental muito forte. Você só consegue perdoar aquilo que você entendeu. E muitas vezes a gente não quer entender o outro. A gente não quer entender a ofensa do outro, o ato do outro. E o outro muitas vezes não fez algo direcionado para magoar, para ofender. O nosso irmão ali do lado está no mesmo planeta que a gente. Está com as suas provas, as suas expiações, está dentro da sua escala de evolução e muitas vezes ele não enxerga que o ato dele fere você. O que nós fazemos nesse momento? Aceitamos a ofensa. É muito simples quando você não tem a ofensa dentro de você. A pessoa esbarra com você na rua, perdão, tranquilo, você vai embora, você segue a sua vida, porque você não aceitou a sua ofensa. A pessoa acha que te ofendeu às vezes, mas você não precisa aceitar aquilo. Faz bem aceitar uma ofensa? Às vezes a gente precisa aceitar uma ofensa para se sentir ofendido e despertar todo um processo dentro da gente. Porque nós temos isso na nossa natureza humana, nós não somos perfeitos. Ainda bem. Temos um caminho a seguir. Se tivesse uma pessoa, um cara perfeito, solto aqui dentro, que tristeza que ia ser, todo mundo falando com ele. Jesus deve ter sido muito importunado na vida. Porque estava num nível lá em cima e as pessoas deviam olhar para ele e falar assim, nossa, deixa eu ir lá perguntar para ele alguma coisa, deixa eu entender, deixa eu ficar perto dele. Claro que quanto mais perfeito, mais fácil lidar com aquela necessidade dos outros de estarem perto da sua perfeição. Nós aqui muitas vezes não queremos ninguém nem por perto, né? A gente quer aquele nosso momento isolado. Porque assim eu não me ofendo, eu não sou obrigado a entrar no processo de perdoar ou de entender ou de passar isso adiante. Nós só conseguimos perdoar para parar algo, parar um ressentimento, parar um sentimento que está dentro da gente. Isso, normalmente, a gente direciona para o outro. Vocês já ouviram a expressão, eu não vou me perdoar nunca por ter feito algo? É muito mais difícil você olhar para o seu perdão interior, às vezes, do que para o perdão exterior. Porque para o outro você entende qual foi o ato, você vai atrás de entender qual é a pessoa, qual é a natureza, o meio que ele cresceu, como ele viveu, quais são os valores que foram ensinados para aquela pessoa. E quando é para você? E quando você mesmo tem que admitir para você mesmo que aquele seu valor está fora do lugar? Que você agiu contra aquilo que você mesmo imagina de bom para você? Perdoar a si mesmo. Complicado. Todos os ressentimentos que trazemos, que são necessários de perdão, normalmente a gente classifica assim como ofensa. Recebi uma ofensa, me magoou. Essa pessoa vai ter que pedir perdão para mim. Pedir perdão para mim, eu vou ter o direito de perdoá-la. Olha onde nós chegamos com o nosso processo de evolução. Tenho o direito de perdoar? Não, você tem o dever de perdoar. Você tem que entender que ele está no processo dele também. Mas a gente se resguarda com um certo egoísmo ao direito próprio de perdoar as pessoas. Não bate com o ensinamento base de Jesus. Jesus lá atrás, ele não queria saber o que você tinha feito de errado ou não. Você precisa de um perdão, você precisa de um ato de caridade, você precisa de um ensinamento? Venha, te aceito, te trago comigo. Quando você tem que perdoar uma diferença com outra pessoa, você imagina sempre a pessoa pelo seu patamar, o que também dificulta muita coisa. E quando você tem que perdoar um fracasso, próprio ou do outro, quando aquilo que o outro fez e fracassou te atingiu de alguma forma, te prejudicou neste mundo, o que você faz? Você traz de novo para dentro de você a necessidade de entender o outro.
de olhar pelos olhos do outro, de calçar os sapatos do outro que está do outro lado e olhar na posição em que ele estava quando ele te ofendeu, te magoou e falar: poxa, nem era tudo isso, eu é que senti errado, eu é que vi errado, eu é que entendi errado, por que eu tenho que perdoá-lo então, se quem entendeu errado fui eu? Porque eu aceitei a ofensa, que nem era uma ofensa às vezes, transformei aquilo em algo que para mim não era bom e ficou. É fácil fazer isso? Não é. Mas perdoar é uma habilidade que a gente desenvolve, precisa de treino. Tudo que a gente tem que desenvolver na vida precisa de treino. A gente começa das coisas pequenas. Aí eu não consigo perdoar aquela ofensa gigantesca que aconteceu que tem 20, 30 anos na família se arrastando. Eu não consigo perdoar, não consigo entender por que lá atrás aquela pessoa fez aquilo com o outro, às vezes, não é nem com a gente, porque nem é da nossa geração. Mas a família vem arrastando isso, né? E vem naquele... Não, um laço da família não conversa com outro ramo da família, porque um tio alguma vez lá atrás brigou com o outro por causa de um cavalo. Ficou para trás. E a gente traz isso, e num determinado momento, quem vai ter que perdoar isso? Aquele que se dispõe a reatar o laço. Ele nem sabe o que aconteceu. Foi lá na época do avô. Mas ele agora vai lá reatar e perdoar o outro lado da família. É um perdão sincero? Pode ser. Não tem como julgar, não tem como julgar como a pessoa vai avaliar. Mas precisa se arrastar tanto tempo? Precisa entender isso? Não. Tem que desenvolver essa habilidade. Perdoar é assumir uma responsabilidade de falar como você se sente diante de alguma coisa. Porque a gente também não assume a responsabilidade. A gente não fala, me ofendi e para por aí. Às vezes você fala, me ofendi, mas você não vai adiante. Às vezes você fala, não me ofendi, mas por dentro você está. Você não assumiu a responsabilidade do que você está sentindo dentro de você. Não é verdade? Perdão, quando ele é dado, ele não é dado ao outro, ele é dado para nós mesmos. Ele não é para o autor da falta. Eu não perdoo você porque você me olhou feio. Eu entendi como você me olhou. Às vezes você só está sorrindo para mim do seu jeito. Então eu não estou trazendo essa responsabilidade para mim, estou transmitindo para você, e é um ato de egoísmo, você jogar para o outro a responsabilidade que é sua. Não é? Perdão é uma escolha, é uma decisão. É quando você troca de posição dentro dos fatos, como eu disse, olhar pelo olhar do outro, para entender quem ofendeu, quem foi ofendido. Só que o perdão, ele não é só pelo fato das ações já contidas. A gente se ofende muito mais, às vezes, por algo que não foi feito pelo outro. Nós criamos uma expectativa em cima do outro, o outro não faz, nós nos ofendemos. Aí eu esperava que ele lembrasse de mim no meu aniversário, ele não me deu um telefonema. Aí eu tenho 500 amigos no Facebook, eu recebi 3 felicitações lá, isso porque o Facebook lembra. Nós nos ofendemos com a posição que o outro assume. O cara nem sabe o que está acontecendo às vezes. Eu acho que o cara não está bem e eu faço a cara. O cara vê que eu estou de cara fechada, não me responde também. Cria uma bola de neve, que chega ao ponto de precisar de perdão. Precisaria de perdão se a gente se comunicasse? Eu escuto muito isso em todos os dias da minha vida. Se comunique melhor. Fale melhor. É isso que você quer dizer? Você está se expressando bem? Você tem certeza que você se fez entender? Porque depois que a mensagem já foi dita, que você pensa no que você falou, você fala, ixi, o que eu causei do outro lado? Qual é o telefone sem fio que isso vai causar? O que vai chegar de informação? Então eu escuto isso regularmente. E aí eu comecei a policiar atos meus e perceber que muitas vezes, quase todas as vezes, que alguma comunicação falhou e ela partiu de mim, a culpa foi minha. E olha quantas vezes eu me ofendi com uma resposta que veio atravessada. Quantas vezes eu não fiquei remoendo o fato da pessoa não ter me respondido. E a pessoa deve ter lido o que eu escrevi numa mensagem e simplesmente pensado assim, vixe, deixa quieto, não está numa boa hora, não vou nem responder.
E eu fiquei esperando essa pessoa falar comigo para eu poder ter o direito de perdoá-la depois. Não, você não me respondeu, mas tudo bem. Te perdoo por isso. E quem causou fui eu. O interessante é quando a gente cria expectativas a respeito da vida, a respeito dos outros, a respeito de tudo, e não olha para o que a gente está fazendo. Eu vou ficar muito feliz se eu chegar no final de uma palestra, a primeira palestra que eu estou fazendo aqui, feliz por estar aqui, com duas músicas que antes disso me remeteram a memórias incríveis da minha vida. Eu lembrei da minha mãe nas duas músicas, eu já estou emocionado de lembrar de novo. Tudo é muito bom até aqui. Aí de repente eu olho lá no fundo, eu não acredito que ele cochilou. Lá. Não tenho o menor respeito pelo palestrante. O palestrante às vezes está maçante. Não está conseguindo nem transmitir a própria ideia. E ainda está preocupado se alguém está dormindo para poder depois chegar no final da palestra. Tá tudo bem, olha, desculpa, eu dormi, não tem problema. Então fica tranquilo. Eu sou uma pessoa elevadíssima, eu não me ofendo com isso. Ofende, está por dentro, está remoendo. Está dolorido por dentro. Nós criamos expectativas. E nós frustramos as expectativas e compensamos com alguma coisa. Normalmente com a própria ofensa. Mas quais são as expectativas que a gente tem quando a gente perdoa? Ao perdoar, o que esperamos? Porque também é uma fase muito importante. O pós-perdão, né? Fica um clima chato, não fica? Quando o assunto é mais complicado, mais longo. Você tem um amigo de muito tempo, aconteceu alguma coisa, você se entende com ele, está tudo perdoado, está tudo esquecido, você se abraça, vocês riem. Mas e quando é aquele assunto que você não digeriu direito e você se vê na posição de perdoar? Você dá aquele abraço e acabou o assunto. Aí olha um para o outro, tá tudo bem? Tá tudo bem. E aí? Tá tudo ótimo. Não dá liga, não completa, porque aquilo não veio de dentro. Quando vem de dentro, você não precisa pedir perdão. Às vezes você olha para a pessoa, dá um abraço aqui, vai, ainda brinca, ainda xinga, né? Seu coisa. Porque é a forma de expressar o carinho, né? Que a gente tem às vezes com alguns amigos. E passa. Você não precisa lembrar o que aconteceu, vamos fazer uma pauta do nosso perdão. Ato número 1 do nosso perdão. Naquele dia 3 de setembro de 1932, você fez tal coisa para mim. Você se lembra? Não. Então, mas você fez. E eu guardei isso. Então, quais são as expectativas que nós temos quando nós perdoamos alguém? É encerrar o assunto? Não é encerrar o assunto. É esquecer que o assunto existiu. Porque senão não é perdão, é só desculpinha. Pede desculpa e fica, não, tá bom, eu vou ainda acertar aqui dentro de mim, uma hora a gente acerta isso. Fica tranquilo, uma hora tem volta. Está desculpado, não está perdoado. Nós fomos educados a vida inteira para perdoe sem esperar nada em troca. Perdoe porque o perdão é bom. Perdoe porque você tem que fazer isso. Porque Jesus ensinou a perdoar. Porque a doutrina espírita diz que o perdão é algo necessário para a gente redimir erros também. Legal. Mas a gente sempre espera. E na verdade a gente tem que esperar mesmo. Tem que esperar algo que traga coisa boa para a gente. Eu não tenho que perdoar porque está escrito que eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar porque aquilo vai me fazer bem. Eu tenho que esperar um resultado bom disso. Então eu tenho que me esforçar para realmente entender, internalizar e perdoar isso. Senão perde o sentido totalmente. Para que vamos perdoar então se isso vai ficar por si só? Não, segue lá, põe na conta, a próxima encarnação está chegando aí. Põe mais lá, faz mais um acerto da próxima vez, dá mais uma provinha lá, que aí a gente acerta esse errinho daqui. Essa expectativa, essa busca, que foi a frase que eu mais briguei hoje para reescrever, ela tem que trazer algo de bom, ela tem que trazer um novo caminho para a nossa própria liberdade. Ela tem que nos libertar do fato que aconteceu, tem que libertar a gente do ato. O perdão que não liberta do fato que aconteceu não é perdão. Então sim, nós temos que esperar isso. Nossa expectativa em perdoar é conseguir nos libertar daquilo que aconteceu. Deixar para trás de verdade. É buscar novamente a felicidade de todos os atos, passo a passo daqui para frente. De preferência com a pessoa que causou a sua ofensa. Que é para você conseguir cada vez mais entender se aquilo realmente está internalizado ou não. Isso tem que ser um exercício, isso tem que ser uma motivação para se perdoar pessoas, querer o nosso bem também. Nós estamos aqui buscando o nosso bem, a nossa evolução, então eu vou perdoar só para o bem do outro. Mentira.
Não pode. Você não está sendo sincero com você mesmo. Você está perdoando uma coisa e causando uma outra coisa que é uma mentira grande que você vai carregar para o resto da vida. O perdão, ele é um processo tão próprio, tão natural das pessoas, quando ele é feito da forma correta, ele é tão pessoal, que ele é baseado justamente na nossa posição do aceitar. Quando a gente aceita de bom grado, a gente não precisa perdoar. Quem já foi criticado e se sentiu ofendido? E quem já foi criticado pela mesma pessoa, às vezes numa condição pior, e não se sentiu ofendido, se sentiu inclusive incentivado? Eu normalmente escuto isso: mas você não está chateado que eu estou te falando isso? Não. Estou. Muito. Às vezes não. Não foi pessoal, tá? Minha esposa está aqui, mas não foi pessoal isso. Será? A grande verdade é que a gente cresce ouvindo do pai, da mãe, que a gente tem que ser bom. E que a gente é bom, porque a gente não chega no filho hoje. Antigamente acontecia muito mais. Chegar no filho e falar assim: você não sabe fazer isso. Hoje em dia os psicólogos falam pra gente: não fale isso assim com a criança. A gente não fala mais pro nosso filho: não, filho, você não vai acertar isso aí não, me deixa aqui que o pai faz. Hoje em dia você tem que chegar na criança e falar assim: não, vem aqui, olha, esta competência você ainda não desenvolveu. É algo que vai acontecer lá na frente no seu futuro, é muito promissor isso daqui, mas você ainda não sabe fazer, papai cuida. E a gente cuida pro resto da vida de tudo que o filho tem que trazer pra gente. Então nós estamos impedindo a criança de errar, de ofender, de pedir perdão, de entender o mecanismo. Deixa quebrar a cara uma vezinha. Não precisa pôr o dedinho na tomada, filho. Quer pôr? Papai está aqui para socorrer, tá? Deixa acontecer. Quando acontece, levanta a mão e grita. E vem ofendido, vem bravo com você. Você deixou eu quebrar a cara, você sabia que eu ia quebrar a cara, você não me falou nada. É para o seu bem, filho, duvido. Mesma coisa quando a gente recebe uma crítica, é para o nosso bem. Mesmo que seja para te destruir, mesmo que seja para te botar no chinelo. É para o nosso bem, cara. Se você conseguir sair de uma crítica destrutiva, olhar para a pessoa e falar assim: vai ter volta, hein? Amanhã eu vou fazer diferente, amanhã eu vou fazer melhor. Amanhã eu mudo isso que você está me criticando e trago uma resposta diferente. Sem mágoa, sem ofensa, sem briga. Mas eu pego sua crítica. Quando você chega nesse ponto, você precisa perdoar? Não. A crítica não te ofende mais. O ato da outra pessoa deixa de ser algo que merece ou necessita de um perdão. Certo? Concordo. Perdão não implica em reparação do dano. O perdão, você não precisa, olha, me perdoa, está aqui de volta aquilo que eu tirei de você, porque às vezes não é possível reparar e devolver um momento na vida da pessoa, uma ausência. Como é que você pede perdão pela ausência no dia que o seu melhor amigo precisou de você e você não atendeu o telefone? Cara, me perdoa, esqueci que era seu aniversário. Cara, já era uma ausência, você não vai repor isso. No próximo eu vou estar lá. O próximo é o próximo, esse já passou. Tranquilo. Não tem como reparar algumas coisas, não tem como você devolver ao outro. Então o perdão ele não pode estar vinculado ao sentimento de restituição. Estou te devolvendo aquilo que eu tirei de você. Muitas vezes a gente consegue. Me perdoa por alguma coisa que eu quebrei de você, toma outra novinha aqui. Mas isso é muito material, né? Isso não bate no fundo da alma. Esse tipo de coisa, a gente pede perdão por ter quebrado o brinquedo do colega, por ter batido o carro do amigo que pegou emprestado. Mas isso não precisa de perdão, gente, isso é matéria. A matéria está ligada ao nosso mundo. O que está ligado à nossa evolução não é consertar o carro do amigo que você estragou. Isso está ligado à responsabilidade. A gente tem que perdoar aquilo que está dentro do coração, aquilo que ofende a alma, aquilo que ofende os preceitos do que vivemos. No Espiritismo ele prega muito a questão da caridade. A gente já deixou de fazer caridade alguma vez e se sentiu mal com isso? Não. Sim, depende. Às vezes você ainda fala assim: tem muita gente lá que vai ajudar, e o outro está precisando da gente. Aquele cara vai se sentir ofendido se a gente não estiver lá? Não. Porque o intuito dele é outro. Ele não está lá para ganhar com aquilo. Então se você não puder ajudá-lo, cara, você fez seu melhor. Você pode ajudá-lo? Você fez seu melhor de novo. Você não pode ir lá atrapalhar ele.
Então, tudo que está ligado a restituições, a devoluções, não está ligado ao perdão. Ele não pode ser uma forma de restituir ou de devolver. O perdão não traz de volta a sensação de que está tudo bem. Ele não deixa algo que foi doloroso ser apagado da memória. O perdão não é para negar ou para minimizar o sofrimento da pessoa. Olha, você está sofrendo aí, tudo bem, vem cá, você vai ser perdoado. Não se vende perdão na padaria. Olha, não tem para você estar mal, toma um pouquinho de perdão aqui para você. Você não adianta fazer isso, tem que ser algo íntimo. Tem que ser muito, muito íntimo. E o perdão também não desculpa o mau comportamento. A gente tem mania de falar assim, não, está perdoado, está tudo ok. Está tudo ok não. Não continue fazendo o que você fez. Né? O respeito próprio, o amor próprio. Você me ofendeu, você me magoou, realmente. Eu te perdoo, não tem problema, nós vamos continuar daqui para frente, mas não faz de novo. Porque o perdão muitas vezes vem embutido do sentimento de liberdade de quem cometeu o ato de repetir aquilo. Ah, já fui perdoado mesmo? Aquele cara é gente boa, pode ir lá, mas... Jesus ensinou a perdoar, a igreja perdoa, o espiritismo leva ao caminho do perdão. Vamos continuar errando? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Não tá, né? Não conserta as coisas desse jeito. Perdão também não é para ter reconciliação com quem te ofendeu. Não é para você chegar lá, abraçar o cara e falar assim, vem cá, agora somos amigos. Você é perigoso, você causa mal às pessoas, mas eu te perdoo, você vai ser meu amigo. Não. Você pode ter que se isolar da pessoa muitas vezes para não ter que perdoar de novo. Todo mundo no seu processo de evolução. Não dá para conviver com algum tipo... não dá. Tudo bem, não convivo. Isolo a pessoa da minha vida. Mas eu perdoo o que ela fez comigo. Eu não vou carregar isso adiante o resto da minha vida, ainda ficar toda vez olhando para a pessoa e falar assim, tá bom, vai, te dou mais uma chance. Dar chances não é perdoar. Perdoar é perdoar. É esquecer do assunto. Mas dar chance, às vezes é pedir. Como é que me falaram uma vez? Às vezes é pedir o segundo tiro quando o primeiro não te matou. Isso é dar a segunda chance para muitas coisas. Não fez mal o suficiente? Não te causou mal o suficiente? Não tem problema, eu te dou mais uma chance de você me causar mal. Eu te perdoo de novo. Jesus ensinou a dar outra face. Cara, não tem nada a ver com perdão isso. Isso tem a ver com regra moral. De você não ofender porque foi ofendido. De você não devolver na mesma moeda aquilo que você recebeu. Não tem a ver com perdão. Tem a ver com moral, com responsabilidade, com ética. O Espiritismo tem uma base moral maravilhosa, onde ele ensina que não é porque você apanhou que você tem que revidar da mesma forma. Opa, peraí, vai entender o que está acontecendo. Dar a outra face no Espiritismo, no meu entendimento, não é simplesmente, você me bateu, cara, beleza, bate de novo aí que está tudo bem, o Espiritismo manda você, olha, não é isso. Você me bateu? Bateu. Não foi bom. Te perdoo por isso. Mas e aí? Vou continuar aqui apanhando? Não, obrigado. Tenho mais o que fazer. Você precisa se evoluir um pouquinho, eu preciso me evoluir também, então cada um segue uma linha aí e a gente não precisa brigar mais. Tem uma frase que nós provavelmente repetimos todos os dias, mais de uma vez por dia. E eu gosto muito dela. Mas que ela já entrou no modo automático nas nossas vidas, para muita coisa. Quem hoje, pelo menos uma vez, disse a frase: perdoar as nossas ofensas na medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido? Pelo menos uma vez? Tem gente que mais de uma. Mas e aí? É real ou é automático? Ou é só uma repetição de uma prece que nós aprendemos desde criança para colocar dentro dos nossos valores morais que precisamos fazer isso? Eu entrei em looping com essa frase hoje. Eu fiquei repetindo ela várias vezes até chegar no significado que me dói menos. Porque quando você olha com a lente da moral para alguma coisa que você faz no automático e que foi ensinado pelos seus pais como valor de vida,
Dói. Cara, perdoar as nossas ofensas na medida que perdoamos quem nos tem ofendido, eu acho que eu estou muito fora da realidade. Porque eu não consegui fazer uma balancinha de 1 para 1000. Opa, essa eu perdoei. Deixa eu ver o que faltou aqui. Já era. E aí você vem, por que eu faço isso? Por que a gente está repetindo uma prece que é a mais linda de todas, a oração do Pai Nosso, aquilo que foi nos ensinado de infância, como algo automático? Deixamos de sentir o perdão dessa oração para a gente? Por que é tão difícil perdoar? Por que é mais fácil falar que perdoa e não perdoar? Às vezes não precisa nem falar. Quantas vezes a gente tem a chance de chegar para o outro que a gente ofendeu e pedir perdão na presença dele? Mas como é que você faz nessa hora? Como é que você fala com o cara que não está mais vivo que você ofendeu? Desencarnou. E agora? Eu vou no centro pedir perdão. Eu vou dar um jeito de me comunicar com ele. Adianta? Não. Está dentro de você isso? Tá. Ele vai receber o perdão, a solicitação do perdão, onde ele estiver. Se ele estiver apto a te perdoar, você pode ter certeza que vai chegar até você. O sentimento desse perdão vai chegar até você. No capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos. Lá ensina o poder da indulgência, que é o perdão, a clemência, a misericórdia pelos erros. Perdão, clemência, misericórdia é uma mesma base para situações diferentes. O significado intrínseco da palavra é o mesmo. Dar clemência, antigamente falava-se muito disso. Clemência pelos seus atos, pelos seus crimes. Mas é quando o outro pede para você, mas você tem que estar apto a receber. Da mesma forma. Esse capítulo ele ensina que você tem que ter a disposição para perdoar culpas e erros dos outros. Se você não está disposto não adianta o outro vir falar com você. O cara pode vir com a melhor das intenções e você não aceitar um pedido de perdão. Adianta também? Para ele adiantou. Se foi sincero do lado dele, adiantou. Você que perdeu a chance de receber uma dádiva dessa de alguém vir pedir perdão para você e você fala assim, cara, relaxa, você não me ofendeu. E de verdade. Não, deixa passar, não quero saber, não vou falar com ele. Esse cara está me ligando e não vou atender esse cara não. Vai ir de novo para falar besteira para mim, para me ofender de novo. Às vezes não, às vezes a pessoa só quer uma chance de se desculpar com você. É muito complicado quando a gente deixa passar a chance de fazer algo por nós, achando que é o outro culpado, né? Mais uma vez trazemos as responsabilidades ao contrário. O amor de Cristo, ele está sempre direcionado e relacionado com a questão da caridade, do amor ao próximo. Isso tem muita relação com perdoar? Fazer caridade e perdoar tem ligação? Quantas vezes a gente deixa de lado a caridade de simplesmente ouvir o irmão, de ser caridoso com ele, de falar assim, cara, tá difícil de te aguentar, mas vem aqui, vai. Deixa eu te entender. Deixa eu praticar esta caridade com você. Lá no fundo, você põe isso dentro de você. E você acaba fazendo o quê? Você nega a clemência para o outro. Você nega o direito do outro de pedir perdão. Você não caminha com isso se você começa a negar esse tipo de coisa. Você vai para onde quando você nega o direito do outro? Você se trava junto com ele. O Jesus, ele tem a parábola do filho pródigo. Ele usa a expressão pródigo, inclusive, para falar do amor. Ser pródigo do vosso amor, né? Ser merecedor, voltar com aquilo para dentro do seu conceito, dentro da sua alma, do seu amor. Isso serve para você fazer uma blindagem contra as ofensas que estão chegando a você. Traga o amor de Jesus para dentro do seu coração e vê se alguma coisa te ofende. O que Jesus faria na minha condição? Deixa eu pensar. Se fosse Jesus parado aqui, claro que eu estou bem longe de conseguir a mesma resposta no mesmo tempo, inclusive, que ele. Mas o que Jesus faria se alguém viesse aqui e me proferisse uma ofensa? Eu acho que talvez ele nem percebesse.
que aquilo foi uma ofensa. E eu não só percebo muitas vezes, como às vezes eu busco uma solução antes da ofensa acontecer. Tem uma frase também de uma outra oração que eu amo, e que uma das palestras mais bonitas que eu já assisti na minha vida foi aqui, falando sobre Francisco de Assis. Foi uma das primeiras palestras que eu assisti aqui. Eu lembro da cronologia da palestra inteira. A melhor mensagem que Francisco de Assis deixa nesse sentido é: onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Bonito, né? Só que tem uma interpretação para ser feita disso. Em algum momento, Francisco de Assis fala: essa ofensa foi para mim? Onde alguém me ofender, eu levo o perdão? Não. Onde houver ofensa, não estou nem sabendo onde é, está lá. Então é lá que eu tenho que ir, levar o perdão. Então ele não fala se foi contra ele, ou se foi ele o ofendido, ou se ele deixou alguém se ofender, ou se ele sabia que esse erro estava acontecendo. Ele só levanta a questão: existe uma ofensa? Eu vou levar o perdão. Senhor, me faça instrumento para levar o perdão a quem se sente ofendido. Cara, você não está no balaio, a gente fala muito disso, não tem nada a ver com você. Não tem, tudo bem, não tem nada a ver comigo, mas você está precisando de um perdão? Tô. Como é que eu posso te ajudar? É te ajudando a se reconciliar? É te ajudando a entender o que aconteceu? É trazendo luz para o seu coração, trazendo amor para o seu coração? É trazendo uma palavra de consolação, de espírita para você? Ou qualquer outra palavra religiosa, ou qualquer outra palavra de carinho, ou qualquer outro ato de carinho? Então eu vou levar perdão onde existir ofensa. Poxa, que lindo isso. A gente consegue também só repetir isso? Ou consegue replicar isso? Quando ele diz isso, ele não está embutindo um merecimento a quem está na ofensa ou no perdão. Ele não faz a distinção. Francisco de Assis, ele não fala assim: deixe-me levar o perdão a quem se sente ofendido, mas merece o perdão. Por que a gente julga merecimentos na nossa vida? A gente não quer ser julgado em nada do que a gente faz. Eu não quero ser julgado nas coisas que eu erro. Eu vou levantar a bandeira de que eu sou um espírito imperfeito, estou em evolução, estou aqui pagando as minhas provas, fazendo as minhas expiações, mas eu não quero ser julgado. É simples assim, a minha vida é muito fácil. Eu não quero ser julgado, não vou ser julgado, não admito julgamento. Me ofendo, pronto. Francisco de Assis, ele não fala se tem merecimento embutido no vou levar perdão a quem tem a ofensa. O merecimento está dentro do nosso coração. Nós estamos fazendo a barreira para ser perdoado ou para perdoar. Eu acredito, visão minha, não posso falar que isso é um ensinamento espírita ou um ensinamento de família, mas eu acredito que a primeira atitude que o ser humano tem que tomar para não ter que perdoar ninguém é não se sentir ofendido com o que o outro faz. É você simplesmente tentar entender o que o outro precisa e não o que o outro quer te dizer. Ele precisa me dizer algo, às vezes ele não quer me dizer alguma coisa, ele acaba falando de um jeito errado, mas ele precisa me falar. O que ele precisa? Se eu entendo o que ele precisa, a comunicação está feita. Se a comunicação está feita, não existe erro de comunicação, não tem ruído na comunicação, eu não me ofendo. Então eu não preciso perdoar. Não é muito mais simples não ter que perdoar do que aprender a perdoar tudo aquilo que acontece com a gente, que a gente transforma em ofensa? Tudo o que eu pude aprender na minha vida a respeito de perdão foi classificado na lista de dificuldades como nível máximo. Eu acho que uma das coisas mais difíceis na minha vida é conseguir perdoar de verdade alguma coisa que eu internalizo como ofensa. Eu já levei muita coisa adiante que não precisava ser levada, porque eu internalizei como ofensa. E é difícil arrancar lá do fundo quando alguma coisa te dói. Já doeu para engolir, né? E para pôr para fora.
Às vezes esquece só que Deus é tão perfeito com a gente que deu um negócio chamado aparelho digestivo. Você engole e digere. Absorve o que tem de bom, elimina o que tem de ruim. Simples assim. E a gente fica com aquele negócio aqui, ó, com aquela indigestão daquele ato que alguém te fez, ou que você entendeu que ele te fez, ou que você esperava que fosse diferente. Então toda a sua expectativa gera aquela indigestão. E isso vai te consumindo, te deixando pesado. Não é assim que a gente se sente? Pesado, lento. E aí quando você começa a olhar, você fala assim, é como se eu estivesse carregando uma mochilinha cheia de pedra, que eu não sei quando que eu vou usar, mas eu vou jogar na cabeça de alguém, porque jogaram em mim. Ah, isso aqui eu vou ficar guardadinho para aquele meu vizinho lá. Vou carregar comigo 20 aninhos carregando peso nas costas. Para quê? Para ter a chance de devolver, não de perdoar, né? Porque se você pegasse aquela pedrinha e fizesse uma sopinha de pedra e servisse de alimento, maravilha, mas não é. É só peso que você carrega. E a gente fala, vamos subir a escada da evolução. Subir carregando peso? Ixi, vai ficar difícil, né? Como é que a gente deixa, então, pesos para trás? Número 1, não colocando peso na mochila. Número 2, olhando para a mochila e vendo se aquilo que tem que estar lá mesmo. Tirando dali aquilo que não vai te agregar nada. Ah, com as pedras que me atiraram, costurei o meu castelo. Mentira. Com as pedras que te atiraram, você vai ter dor nas costas. Só. Você vai atrasar a sua evolução. Se você carregar as pedras. Porque construir castelo não faz. Você não põe mochila em cima de mochila para construir castelo. Não. Quer evoluir? Libera o peso. Digere. Se digerir direitinho, nem perdão vai precisar. Nem pedir, nem dar. Porque vai ser aquele perdão, como eu falei agora há pouco. Olhar um para o outro e falar assim, tá, vai. Besteira, gente, né? A gente já briga com o pai, com mãe, com o irmão ao longo da vida inteira porque é natural, coisas de família. A gente briga. Tá lá, não é à toa. A família não é formada lá com o direcionamento do mundo espiritual para ser à toa, não. Ah, a treta aqui com o pai e filho? Ah, treta é com o pai e filho, né? Maravilha. Por quê? Ah, não dá nem para saber. É melhor que não saiba. Vai lá, resolve lá. Você tem uma vida de perdão pela frente. Pelo menos essa. Deu certinho? Atingiu o objetivo? Na próxima você pode voltar ali como um primo, talvez, aquele primo que você gosta muito e não vê sempre. Mas se tiver coisa para acertar ainda, se tiver perdão para sair, se tiver pedrinha na mochila, vai voltar juntinho lá de novo. Às vezes inverte a posição, às vezes fica um tempinho longe, mas sempre volta. Porque faz parte da cadeia da nossa evolução, gente, faz parte da lei de evolução. Estamos aqui para expurgar? Para limpar? Vamos começar pelo jeito certo, então. Vamos parar de trazer coisas para carregar para a próxima encarnação, então? Vamos. Ah, não consigo resolver o que eu trouxe da última, minha malinha está cheia. Está cheia, não cai mais nada, né? Então a linha aqui, vai para frente e tenta não carregar mais nada aí dentro. Resolve. E se não resolver, pelo menos organiza, né? Classifica. Pedras maiores, pedras menores, vamos ver porque eu vou conseguir lidar primeiro. A gente nem isso faz, a gente olha a nossa vida como um todo e deixa ela lá, misturadinha. Encaixa, pega as pedrinhas menores, inclusive encaixa no vão das maiores, né? Ah, essa pedrinha eu não posso perder, isso aqui eu vou ter que resolver um dia. Ah, então vamos lá, encaixa ela lá, faz a parede. E a gente faz realmente uma parede. A gente constrói um muro. E depois esse muro nós mesmos vamos ter que destruir. Nós vamos ter que derrubar esse muro, limpar o entulho e começar de novo. Então não vale a pena acumular pedras. Não vale a pena acumular necessidade de pedir perdão. Mas vale muito a pena entender o lado do outro, conceder os perdões que forem solicitados de coração. Deem a dádiva do perdão a quem precisa. Perdoai na medida em que perdoamos. Quando você perdoa o outro, você abre a sua porta para receber o seu perdão. Muito obrigado.